Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar junto com vocês aqui, poder ter esses relacionamentos ampliados na minha vida, com a minha família. Hoje a minha esposa veio comigo, a Cristiane, está lá atrás, aquela moça linda, com a Caterine no colo, que é a minha caçula. Tenho mais 3 meninas antes dela, graças a Deus. Também o César veio junto comigo, meu irmão, meu amigo, e a Márcia, sua esposa. Vieram para nós estarmos juntos aqui, ampliando esses laços de relacionamento. É uma honra mesmo poder estar aqui dividindo um pouco da minha vida, podendo falar aqui daquilo que Deus tem feito na minha vida, das transformações que Deus tem feito na minha vida. E poder também relembrar algumas coisas, porque o testemunho ele é interessante, porque quando a gente vai contando o testemunho, o Espírito Santo ele vai relembrando algumas coisas que nós fizemos, que nós passamos, porque uma vida com Deus, e já foi citado aqui, e é muito pertinente, que nós não falamos de religião. Nós falamos de um Deus que é criador e que realmente tem a obra do seu Espírito a transformar a vida do homem. E quando nós nos tornamos verdadeiramente novas criaturas, as coisas velhas elas se passam e tudo se faz novo. Então, muitas coisas a gente vai buscando, esses testemunhos são oportunidades, principalmente para nós, que vamos dar o testemunho. E também, consequentemente, as pessoas também que já estão preparadas para receber a semente de Deus, através desse testemunho, acabam também sendo edificadas. Eu joguei futebol durante 25 anos, fui treinador de futebol também por 4 anos, e hoje eu sou pastor de uma igreja batista. E até algumas pessoas falam para mim, brincando, né, alguns colegas hoje dizem, o pastor Alberto, Deus é muito bom com ele, porque ele nunca trabalhou, ele sempre jogou futebol e agora ele é pastor. Uma maldade, né, isso fala isso, né? Mas tudo bem. Então, na minha vida, falando do início da minha vida, eu sou filho de pais que são professores, pais acadêmicos. Eu sou mais 2 irmãos, um irmão meu, sou mais velho, o meu irmão faleceu e a minha irmã é a mais nova. E os meus pais, com essa linha acadêmica dentro de casa, acabei tendo uma criação toda nessa área, sendo cobrado, aquela coisa de cobrar as notas, de cobrar o rendimento. Muitas vezes eu estudava na escola onde os meus pais eram professores e aquela cobrança se tornava maior. Então, havia toda uma tendência de eu caminhar por essa linha acadêmica, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero dividir para vocês, eu quero falar a respeito do dom, porque é um dom. Deus ele dá um dom para cada um de nós. Né? Deus ele nos cria, ele cria a nossa vida individualmente, particularmente, e junto com essa individualidade há um propósito, e junto com esse propósito, para o cumprimento desse propósito, é inserido dons nas nossas vidas, né? Então é a respeito desses dons que eu quero falar com vocês, porque havia um dom na minha vida. Desde muito pequeno eu gostava muito de futebol, e não tinha um pai que era jogador, não tinha nenhuma influência, né, de familiares ou do meio que eu convivia, para me tornar um jogador, um atleta profissional. Mas isso estava no meu coração. E hoje eu entendo que Deus tinha colocado isso no meu coração. E isso foi se desenvolvendo. Eu só pensava nisso, eu só queria jogar bola. Eu morava no interior, em Jaguarão. De repente, meus pais foram transferidos para cá, em virtude desse dom começar a se desenvolver numa cidade do interior. E agora eu vim aqui para poder jogar num time maior, num time grande. Vim aqui primeiramente para o Grêmio, tive um tempo no Grêmio, e depois eu fui para o Internacional, onde eu fiquei durante 12 anos no Internacional. E ali foi onde eu comecei a entender esse dom começar a se desenvolver na minha vida. Esse dom começar a aparecer na minha vida, aquele afunilamento, porque toda a categoria de base, eu passei ali no Internacional, e havia um afunilamento, conforme nós crescíamos e a categoria ia avançando, começava a vir jovens, meninos do interior, de outros estados, e esse dom ia se desenvolvendo, e a gente ia permanecendo ali no Internacional.
E eu comecei a jogar, comecei a me destacar na categoria de base, e foi aonde a minha casa começou a se desestruturar. Eu quero que tu possa me acompanhar naquilo que eu entendo que eu tenho que compartilhar com vocês nessa noite, porque eu quero também falar de família com vocês. Eu quero falar desse Deus que tem uma intenção com as nossas famílias. Porque a minha família, simultaneamente, onde eu vou crescendo profissionalmente, onde eu vou entrando agora numa categoria já aspirando um profissionalismo, a minha casa, eu olho para a minha casa se destruindo. Meu pai entrando num caminho de alcoolismo sem volta. Meu pai acabou falecendo dentro de casa, sozinho, perdeu sua família, perdeu tudo que ele tinha profissionalmente, perdeu a dignidade, perdeu tudo. E eu olho para trás e eu não tenho pai agora. E agora onde eu precisava de um momento que eu precisava ali, de uma carecia ali, de um conselho, de uma orientação, e eu comecei a ver que eu não tinha isso dentro da minha casa. A minha mãe também se desorganizando também, por outro lado, né, tendo que pegar sozinha agora as rédeas da casa, com os filhos pequenos, e eu comecei a me desenvolver agora e andar sozinho. E isso eu acho que foi muito importante no testemunho da minha vida, aonde eu estou hoje. Essa questão do andar sozinho, de decidir as coisas, porque no futebol, e eu era goleiro, no futebol, a escola de goleiro do Internacional, em 1990, era a precursora na questão de capacitação de goleiro. Não existia, não se tinha o olhar para o goleiro como se tem hoje. Hoje se trabalha muito especificamente cada posição. Naquela época não era assim. Era uma época que não era tão profissionalizada como hoje. Era mais romântico o futebol do que profissional, do que o mercado financeiro que é hoje. Então, naquela época, e apareceu um treinador de goleiro. Onde eu comecei a entrar, eu sou da época, para aqueles que conhecem, que acompanharam, um que teve uma proeminência maior e um destaque maior foi o Tafarel. Foi campeão até na Copa do Mundo, e eu sou daquela geração do Tafarel. Eu era mais novo do que ele, mas eu subi antes para o profissional junto com ele. E aquele pessoal ali acabou tendo uma capacitação muito especial. Nós aprendemos a ser goleiro. Então, aquele dom ali que estava na minha vida do futebol começava agora a se direcionar. E começava agora a haver uma evolução desse dom. Então, eu comecei a aprender a ser goleiro mesmo com a melhor escola do Brasil, quem sabe até do mundo, na época. Então, mas a partir daí, eu estou andando sozinho, e eu não tenho mais uma orientação, e eu já começo a conviver agora com um mundo totalmente competitivo, que é o mundo que nós vivemos, é um mundo totalmente competitivo, e no futebol não é diferente, é muito competitivo. Por ser uma profissão ali de um curto espaço de tempo, que a gente tem uma vida útil, é muito competitivo. Então, eu comecei a caminhar sozinho em meio àquilo ali. E eu comecei a perceber que eu comecei a me destacar e que eu tinha esse dom. E aí, a partir daí, eu comecei a jogar, comecei a caminhar ali no Internacional. Fiquei alguns anos ali no Internacional. E o Tafarel, que era o goleiro na época, era ele que jogava, porque já tinha a seleção brasileira e realmente ele era um fenômeno. E aí veio o momento de eu decidir se eu ficava no Internacional ou se eu saía do Internacional. E foi naquele momento onde faltou uma orientação para mim. Faltou uma orientação profissional naquele momento, porque a minha vontade, o que eu queria naquele momento era sair porque eu queria jogar. Eu queria jogar, e na minha cabeça, eu achava que eu tinha condição de jogar. Só que naquele momento precisa ter uma orientação. Aí é a importância da gente ter um conselho, da gente andar com pessoas, da gente andar com alguém que fale não aquilo que tu quer ouvir, mas aquilo que tu precisa ouvir. E agora, hoje eu começo a entender essas coisas, a importância que tem, o dom maior que tem, é o relacionamento que nós temos com Deus, que já foi falado aqui. Então, nós viemos aqui falar, e eu venho reafirmar, através do que aconteceu na minha vida, a importância única, essencial, do nosso relacionamento com Deus, porque Deus, Ele fala conosco, queridos. Ele fala, Ele comunica o seu coração ao nosso coração. E isso através de pessoas, existe uma autoridade em Deus, onde Ele se espalha, onde Ele se reparte, Deus se divide na face da terra. E nós agora temos a capacidade de ser sensíveis para reconhecer essa voz.
E isso faltou para mim naquele momento. E eu fui falar com uma pessoa que para mim era uma figura, porque o que eu procurava? O que eu não tinha? Eu não tinha mais um pai. Faltou o meu pai naquele momento ali, porque ele tinha as questões dele, os problemas dele. Então eu procurava um pai, um orientador. E sem discernimento, porque na minha casa nunca se teve uma visão de quem era Deus, a não ser aquela visão muito distante, muito superficial a respeito de Deus. Eu não tinha essa orientação, então eu procurava um pai em alguém que me acolhesse, naquilo que eu queria ouvir. Então, quando eu cheguei para uma pessoa dentro do Internacional e falei, olha, eu tenho algumas oportunidades de sair, eu posso sair, tem alguns clubes querendo, porque eu fui fazer, eu participei de uma competição em São Paulo, onde eu me destaquei muito nessa competição, e aí apareceram alguns clubes interessados, e aí nesse momento, eu queria sair, porque eu queria jogar, eu não queria ficar na reserva. E tem um tempo para todas as coisas, queridos. Nós temos um tempo para a maturação da nossa vida, para o reconhecimento e para o desabrochar desse dom. Só que nós não entendemos isso. Por isso que nós temos um pai, por isso que o exercício na nossa vida é um exercício de repetição, é como nós somos com nossos filhos. Exercício de repetição, repete, desobedece, vai de novo, vamos insistindo, e nós somos assim também. Nós vamos, Deus fala conosco, nós repetimos de novo no erro, voltamos, Deus torna a falar conosco. Só que nesse momento eu estava ali obcecado porque eu queria sair, e acabei tendo uma opinião de alguém que era referência para mim, que disse, não, sai, tu tem que jogar, tu tem condição de jogar, tu tem que jogar. E aí foi onde eu escolhi sair. Aí eu saí e comecei a jogar em vários clubes. Comecei a jogar por todo esse país, em muitos clubes, e todos os clubes que eu ia, só que eu comecei a cair um pouquinho de nível, porque eu já não estava naquele nível do Internacional, do Clube Grande. Eu comecei a cair um pouquinho de nível. Só que em todos os clubes que eu ia, eu me destacava, porque havia um dom na minha vida, e o dom ele permanece. Só que eu não desenvolvia mais esse dom, eu simplesmente me contentava em estar ali, jogando, ou sendo campeão, ou subindo, aparecendo em mídia, e aquilo ali começou a me alimentar. Porque o futebol, ele é assim, querido, o futebol tu fica em evidência, então tu entra nos lugares, tu não paga em lugar nenhum que tu vai, as pessoas te tratam numa proporção acima do normal. E aí eu comecei a gostar e viver aquilo ali, e sempre caminhando sozinho, e decidindo as minhas coisas, e indo, e não aceitando, não respeitando princípios, e eu caminhando, e sempre caminhando, sem me dar conta, caindo, numa descendente profissional, sem me dar conta, porque não tinha uma voz que pudesse calar no meu coração e dizer, olha, é assim, ou é assado, volta para cá, volta para lá. E eu caminhei assim e joguei muito tempo, porque o dom, ele permanece. Eu tive uma situação, para vocês verem assim, e eu entendo que vocês aqui têm dons aqui na vida de vocês tremendos, e que eu creio que Deus ele tem a intenção de aflorar esses dons, de aperfeiçoar esses dons na vida de vocês. Eu tive uma situação onde eu tive um acidente muito grave quando eu estava jogando num clube. Eu tive um acidente, eu estava tomando um banho, e eu escorreguei, fui fazer uma brincadeira com o menino, na hora do banho, escorreguei, botei a mão na janela, quebrou a janela, e quando eu puxei a mão, rasgou todo o meu pulso, de fora a fora, e rasgou de uma forma assim, muito profunda. Eu perdi muito sangue. Eu fui num carro, o hospital ficava a 3 quadras dali, o carro que me levaram, eu fui com 3 toalhas enroladas no pulso, o carro que me levaram, o banco que eu fui sentado ficou imprestável, teve que botar fora, eu tive que comprar um outro banco para aquele carro, de tanto sangue que eu perdi. Então, a minha mão aqui, todas as artérias, tendões, que é como se fosse uma borracha, um elástico, veio tudo parar aqui no antebraço. E eu fiquei ali, não tinha um cirurgião que fosse capaz de fazer uma cirurgia tão delicada como era a necessidade daquela ali. E eu fiquei ali 3, 4, 5 dias até eu ser transferido e se encontrar um cirurgião aqui em Porto Alegre, onde me transferiram para cá para fazer essa cirurgia. Eu fiz uma cirurgia aqui que levaram 8 horas e meia a cirurgia, porque já tinha coagulado todo o sangue aqui, tinha que puxar cada tendãozinho, cada artéria, o músculo tinha que restaurar todas as coisas. E quando eu fui falar para o médico disse, não, o que tu faz? Disse, não, eu jogo futebol.
Ah, tu joga futebol? Não, então não tem problema, então vai continuar na tua profissão. Aí eu falei, não, mas só que eu sou goleiro. Aí na hora que eu falei que eu era goleiro, ele falou, não, então agora vamos começar a estudar, vai estudar, eu tinha 20 e poucos anos, vai estudar porque tu não vai conseguir jogar mais, tu não vai jogar mais. E aí eu entendi também, foi onde eu comecei também a faculdade de Educação Física. Mas só que o dom, ele permanece na nossa vida. E eu voltei para aquele clube, e dentro de 6 meses eu já estava treinando, e 1 ano eu estava jogando, e joguei. Isso eu tinha 20 e poucos anos, eu joguei até os 35 anos. Porque o dom, ele permanece na nossa vida, quer a gente ter entendimento ou não. Então eu continuei, mas continuei naquele caminho ali, um caminho totalmente confuso, que aos olhos das pessoas era muito bom, ele se desenvolvia, ele vai bem, olha como ele é bom goleiro, mas no fundo eu não estava alcançando o propósito, o nível no qual Deus tinha proposto para mim lá no início da minha vida, quando Ele me colocou no ventre da minha mãe. E aí foi onde num desses tempos, e aí eu já tinha 30 e poucos anos, eu estou numa entre-safra de clube, estou esperando o clube, então eu estava treinando num parque da cidade, e aí eu resolvi ir jogar um futevôlei, que era brincar ali com alguns meninos que estavam ali. Quando eu cheguei naqueles meninos ali, aquela turma ali, tinha alguns meninos que eu conhecia da época do Internacional. Aí quando eu cheguei para conversar com eles, eu já tinha 2 filhas, e aí nesse momento começou a aparecer minha família, começou a ver a restauração da minha família, porque Deus, Ele restaura todas as coisas na nossa vida. Ele traz de volta todas as coisas na nossa vida. E eu já andava por um caminho totalmente perdido. Isso eu já estou envolvido também ali com álcool, porque esse ambiente era um ambiente ali de festa, de muita facilidade, de muita oferta. Daqui a pouco eu já estou envolvido com droga também. Eu já estou envolvido com muitas coisas, e porque todas as coisas que querem sufocar o dom maior que é nós temos um relacionamento com Deus, para desenvolver aquele dom que foi colocado em nós. Mas ali naquele momento agora, que foi quando apareceu a minha família, brotou a minha família, agora eu já estava com 2 filhas, e agora começava a restauração da minha vida. Porque quando eu era, por essa questão de futebol, eu acabei sendo muito dado a sair na noite, a andar com outras mulheres, a não ter nenhum tipo de zelo pela minha profissão. Por quê? Porque eu não sabia, eu não tinha noção que um atleta profissional, a ferramenta de trabalho dele é o seu corpo. Então, ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que cuidar das noites de sono, ele tem um tempo de fazer uma regeneração, de acordo com o treinamento que ele fez, ele tem que regenerar aquele corpo dele ali. Só que eu não entendi essas coisas. Eu ia fazendo todas as coisas, porque não tinha uma orientação, não tinha uma voz que pudesse calar o meu coração e eu tomar um outro tipo de postura. Então, naquele momento, agora, quando eu conheço a minha esposa, ali naquele momento começava a nascer uma restauração na minha vida. Porque quando eu conhecia a minha esposa, eu falava para ela, olha, tem alguma coisa diferente em ti. Eu sinto alguma coisa diferente por ti, eu falava para ela. Só que isso é uma coisa pessoal minha, queridos, porque isso aí eu falava para todas as meninas que eu andava. Eu dizia, tem alguma coisa diferente. Só que eu sei que naquele momento tinha alguma coisa diferente. Aquele momento já havia uma restauração de Deus na minha vida. Hoje eu sei disso. Então a minha esposa engravidou, e ali no processo da minha filha mais velha, Taena, foi nesse processo, que ela tem 15 anos hoje, foi onde mudou o meu entendimento. Por quê? Porque eu já tinha feito muita coisa errada, várias vezes eu tinha meninas que eu me relacionava, nesses clubes que eu andava, viajando, muitas vezes as meninas vinham grávidas. E eu dizia, não, vamos dar um jeito nisso aí, não é tempo da gente ter filho, não é tempo, nós estamos começando o relacionamento agora. E aí eu induzia aquelas meninas a tomar uma decisão pelo aborto. Isso era normal para mim, porque quando a gente não conhece o Senhor, a gente não tem nenhum tipo de zelo pelo princípio. Alguns de nós, né? Outros estão, mas no meu caso, e foi uma palavra que o Zago usou, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse foi o caso que aconteceu na minha vida. E aí, naquele momento, eu falei para ela, não, tu vai fazer o que tu quiser, faz o que tiver no teu coração. E ela resolveu ter a criança. E naquele momento, depois de 1 ano e meio, nós tivemos outra filha, Alice.
E aí, nesse meio tempo que eu estou com a família, eu já estou com outro entendimento de família, a minha vida já está se restaurando, eu tenho esse momento lá nesse parque, vou jogar esse futevôlei, estou brincando, encontro um menino que foi meu colega lá no Internacional. E aí eu estou conversando com ele, eu digo para ele, pai, eu estou preocupado, eu tenho 2 filhas, olha o mundo, como é que está o mundo desse jeito, eu não sei o que eu vou fazer, como é que vai ser a educação delas, a minha família. E aí ele pegou e disse só uma palavra para mim, ele disse assim, não, mas isso tudo aí já está escrito, isso tudo aí é bíblico. Isso aí eu já tinha ouvido muitas vezes, querido. Muitas vezes eu já tinha ouvido isso aí, já tinha participado de reuniões ali de atletas de Cristo, eu ia à missa, eu ia na igreja, mas há um momento espiritual. E por isso que eu creio que nessa noite aqui, há um segredo espiritual para ser desvendado no nosso coração, queridos. Tem um segredo espiritual nessa noite, que se desvendou naquele momento, naquele parque no meu coração. Quando ele falou isso, aquilo caiu no meu coração, e eu falei, está escrito, o que é isso? Como é que é isso aí? E aí, naquele momento, ele me convidou, não, é isso aí, nós temos um grupo de atletas aí que anda junto, vem andar junto com a gente. E aí eu vim com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, começamos a participar juntos de um grupo como esse aqui. Um grupo onde andávamos juntos, testemunhávamos, vivíamos a nossa vida. E nisso eu fui começando a entender, aquela voz começou a calar no meu coração, e agora começou a vir uma orientação para a minha vida. E agora que eu já tinha mais de 30 anos, já estava no fim, já não era nem para mim jogar mais, não tinha mais como jogar. Naturalmente eu já estava cansado, eu já estava desgastado pelo meu comportamento durante os 10 anos de carreira profissional que eu tive. Mas ali eu tive mais 5 anos ainda. 5 anos que Deus me deu para me ter experiências aí agora, com Deus, dentro da minha profissão e com aquele dom sendo desenvolvido. E aí eu comecei a jogar, e Deus começou a falar comigo em meio àqueles clubes que eu ia, começou a ser diferente. E aí essa é a grande diferença na nossa vida, aqui, na nossa família, nas nossas empresas, aonde a gente anda, a grande diferença é andar com Deus, é ouvir a voz de Deus, é isso que nos completa, é isso que nos preenche. A prosperidade, isso eu comecei a aprender, porque eu ganhei muitos títulos na minha vida. Muitos títulos, eu tinha, era de Deus mesmo, que eu ia, nós chegávamos e ganhávamos títulos. E aí agora com Deus já começou a ficar mais difícil, já não ganhávamos muitos títulos, mas a alegria que eu tinha, a satisfação, ela era muito maior do que aquele tempo. E aí eu comecei a entender essas coisas de Deus, de caminhar e entender os detalhes, os relacionamentos. Nós abrimos, porque quando nós não entendemos as coisas de Deus, querido, nós olhamos só para nós mesmos e não olhamos mais para o relacionamento, não entendemos o relacionamento. Eu estou aqui nessa noite, a minha alegria, qual é de estar me dividindo, me repartindo com vocês, é os relacionamentos que nós estamos ampliando, é poder conhecer o Serginho todo o tempo que a gente tem conversado, né, Sérgio? Esses relacionamentos, isso é vida para a nossa vida. Isso é tu tirar os olhos daquele menino que era egoísta, daquele menino que olhava só para si. Sabe que a Bíblia conta uma história que tinha uma mulher encurvada, por 18 anos ela ficou encurvada. E aí diz que chegou diante de Jesus, Jesus tocou naquela mulher, e aquela mulher endireitou-se. Parece que essa figura é a figura da minha vida, queridos. E às vezes é a figura de muitos de nós. Olhando encurvado, olhando só para nós, para o nosso umbigo, para as nossas coisas, preocupada só conosco. Mas no momento que o Senhor toca na nossa vida, muda, a primeira coisa que muda é a nossa estatura. Então agora não andamos mais diminuídos, agora há uma estatura original para nós, que ficou comprometida por algum tempo, mas que agora ela é restaurada. E agora aquele olhar que era só para si próprio, só para as coisas terrenas, só para as coisas naturais, agora volta-se um olhar muito mais amplo. Um olhar para o outro, tira os olhos de si próprio e olha para o outro. Nos relacionamentos é que está a chave da nossa vida. E aí eu comecei a usufruir disso nos clubes que eu ia. Então agora eu não precisava mais jogar, agora eu não precisava mais elogio, ainda que eu gostasse de ser elogiado nos jornais, mas não era isso mais que me movia agora. Então eu comecei a entender algo muito maior do que aquele sonho que começou lá quando era um menininho. E eu comecei a entender como Deus tinha sido bom comigo, e uma gratidão havia no meu coração agora.
Então, aquilo que poderia se transformar numa frustração, e eu fazer uma interpretação equivocada, uma leitura, olha, eu com um dom, eu aprendi, joguei tudo fora, vou ficar melancólico agora, frustrado, cobrando o mundo, cobrando as pessoas, cobrando aqueles que não me deram orientação, cobrando o meu pai lá, que não, aleluia. Agora havia uma satisfação no meu coração, uma gratidão, porque eu entendia diferente, a minha leitura, os meus olhos estavam iluminados. Agora eu começava a entender diferente. E esse é o detalhe da prosperidade da nossa vida, querido. É tu fazer as leituras, as interpretações do cotidiano diferente daquilo que a primeira reação nossa quer fazer. E aí eu comecei a me sentir pleno. E aí depois, quando eu parei de jogar futebol, que foi muito difícil, que é uma outra fase de transição, as transições elas não são fáceis na nossa vida. Não são fáceis, e essa parte de parar de jogar futebol foi muito difícil, porque eu me sentia capaz para jogar ainda. Eu estava bem para jogar, eu tinha 35 anos, o goleiro geralmente joga até mais tarde. A gente teve o Zé Roberto aí, né, que tem já 40 anos, está jogando. Então eu me senti em condições, e agora com Deus ainda, agora que eu podia jogar mesmo, era um atleta agora, tinha minha família restaurada, recuperada, meus irmãos. Agora eu ia jogar, mas tinha terminado o meu tempo. Me lembro, o último time que eu joguei em 2005 foi o Brasil de Pelotas. Foi o último clube que eu joguei. Quando eu saí, terminou o meu contrato com o Brasil, eu continuei treinando, me preparando para um outro futuro contrato. Aí apareceu uma oportunidade, um irmão, o Amauri, que é um treinador conhecido, eu já tinha trabalhado em vários clubes com ele, e aí ele me chamou. Aí, quando ele me chamou, e eu fui e me apresentei lá para jogar, aí ele pegou e me chamou e falou para mim, não, agora tu vai ficar aqui comigo, tu não é mais jogador, tu é treinador de futebol. Pai, eu falei, treinador agora de goleiro? E aí eu fiquei ali com ele, fiquei uma semana sem falar com ele, brabo com ele, chateado com ele, porque parecia que aquilo que ele estava falando era contra mim. Mas aquela voz na vida desse homem, na vida do Amauri, era a voz de Deus, a voz do Pai, a voz que eu precisava, que eu não queria ouvir, mas que eu tinha que ouvir, porque tinha terminado. E aí começou o processo de absorção desse novo tempo, que foi muito difícil. Olha, queridos, o futebol, e eu creio que os homens aí podem entender um pouco melhor, porque ele é um sonho enraizado no nosso coração desde o início, quando a gente nasce. A gente quer jogar futebol, e se a gente não consegue jogar futebol, depois que a gente tem um filho, a primeira expectativa que a gente tem, na maioria das vezes, é o futebol. Aí tu olha o filho ali, às vezes você está nem caminha, tu encosta ele na parede, ele dá um chutezinho na bola, e já começa a chorar, olha ali, jogador. O pai, ele é assim. Vai ver no colégio, ele faz um golzinho, bate na cadela dele e entra no gol, Humberto. Aí tu já é o jogador, hoje já procura até um empresário para ele, né? Para empresariar ele. Está enraizado em nós isso. Então, para tu sair disso aí, foi muito difícil para mim. Mas agora eu vinha como treinador. E aí, de uma forma ou de outra, me mantinha ainda dentro do futebol. Eu fui treinador do Porto Alegre, ali, que era o clube do irmão do Ronaldinho Gaúcho, do Assis, um clube aqui na cidade. Um clube que teve, hoje ele não está em funcionamento mais, mas ele teve na Série A, teve na Série B. E eu trabalhei 4 anos ali, trabalhando como treinador, e ali ali havia uma perspectiva com a minha vida, porque eu já era da área, tinha muito conhecimento, conhecia as pessoas do meio, se dizia que eu era um menino criativo, que era um menino que eu podia prosperar. Ali era um meio empresarial, um meio onde as portas se abriam, havia muitas possibilidades para prosperar, para crescer. Eu era novo para treinador, tinha feito curso, capacitação de treinador, e estava ali, e havia um sonho no meu coração, ainda dentro do futebol. Bom, parei de jogar, mas estou dentro do futebol, continuava esse sonho. E aí veio, querido, a voz de Deus no meu coração. Começava a vir agora uma voz de Deus que eu tinha que parar também com o futebol totalmente. Porque daí, simultaneamente com isso, eu já vinha caminhando dentro da igreja, e andando, e ali me desenvolvendo também ali no meio dos irmãos. Deus confirmando ali na minha vida algumas coisas. E aí, quando veio essa palavra de Deus, que eu tinha que também parar agora com o futebol e sair totalmente, foi uma briga, que às vezes nós brigamos com as coisas que Deus tem para nós. É difícil o novo de Deus para nós. E aí foi, quem sabe, a crise mais difícil que eu tive.
que foi sair agora do futebol. E aí Deus falava no meu coração, e essa coisa de Deus falar no coração é uma coisa muito abstrata muitas vezes. Né? Porque quando a gente fala, Deus falou com a gente tem que até cuidar disso. Porque parece que a gente está sentado, Deus vem e fala com ele, olha, Alberto, agora para. Às vezes pode até ser que aconteça isso, comigo nunca aconteceu. Deus sempre falou muito profundo no meu coração, e os sinais, eles iam se manifestando ao meu redor, na minha vida. E eu comecei a perceber isso, e isso começou a machucar o meu coração. Porque eu pensava, vou ter que parar com o futebol. Havia uma expectativa. Agora a minha esposa estava grávida da minha terceira filha. E nós tínhamos ali uma perspectiva de crescimento profissional. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei, amor, Deus está falando comigo que terminou o tempo do futebol. E ela não entendeu essas coisas. Ela demorou para entender essas coisas. Dizer, não. É aí agora que nós vamos prosperar, é agora aí que é o tempo, tu tem o dom, e era o dom mesmo, querido. Mas era o tempo agora de Deus, um novo na minha vida. E aí eu comecei a me cercar dos meus irmãos, e por isso que é bom a gente estar junto com pessoas, querido. Por isso que esse grupo aqui, nós juntos aqui, é a figura que Deus está falando conosco. Olha, anda junto. Anda com pessoas que pode falar alguma coisa, que pode considerar a tua vida, que pode chorar contigo, que pode querer discernir junto contigo as coisas da tua vida. As decisões, nós tomamos decisões dia após dia. A nossa vida é feita de escolhas. E a gente vai escolhendo, e a gente vai fazendo, porque a gente já tem experiência, a gente já viu muitas coisas, a gente já sabe muitas histórias, a gente é capacitado mesmo em muitas coisas. Só que o maior dom que nós temos, querido, é ouvir a voz de Deus. É ouvir aquilo que Deus fala com a gente. E aí, quando chegou essa palavra de Deus no meu coração, que eu tinha que parar completamente, sair do futebol, tinha todo o processo aí para isso se dar. Imagina, eu não sei fazer mais nada. O que eu vou fazer agora? Eu não sabia o que tinha pela frente. Não sabia que tinha uma igreja que ia me acolher, que Deus ia confirmar algo na minha vida, e depois eu ia ser consagrado ao ministério da palavra. Pastor, eu não sabia. Então era um passo no escuro que eu estava dando. E muitas vezes nós temos que dar passos no escuro, numa obediência àquilo que a gente está sentindo lá no profundo do nosso coração. Aí a minha vida ia mudando, aí eu conversei com as pessoas, com esses pais, porque eu comecei a identificar. Muitas vezes, querido, nós não avançamos e tomamos caminhos errados, caminhos que parecem direitos, mas que não são, por um problema de paternidade, aquela voz, aquela orientação, aquele ancião, aquele que anda junto conosco, que tem uma voz de maturidade. Ancião, não falando em relação à idade, mas em relação à maturidade, ao olhar, pessoas que olham para a nossa vida. Deus tem pessoas assim para a tua vida. Deus tem levantado pessoas para olhar para a tua vida, para te dizer coisas, para Ele falar coisas para ti, através dessas pessoas. E aí começou a vir essa voz, confirmando que eu tinha que parar, e eu não tinha nenhum tipo de provisão, eu não tinha nada. E agora tinha que parar, e a minha esposa não entendia essas coisas. E aí eu fui conversar com o meu pastor, conversei com ele, que era essa voz de paternidade, que eu tinha perdido lá atrás, lá aquele menininho tinha perdido, e aí veio uma palavra, agora fica integralmente aqui na igreja, e aí o processo de sair do futebol se deu paulatinamente, gradativamente. E aí nasce a minha filha, agora nasce a Caterine, e a minha vida agora continua aqui, na dependência daquilo que Deus fala. O dom, ele continua, o futebol, ele continua na minha vida. Eu entro hoje, Deus abre portas, eu dou palestra em clubes, eu falo com jogadores, eu falo com alguns grupos de atletas, aquilo que eu vivenciei. Então eu acabo estando hoje ainda dentro do futebol. Só que numa obediência de Deus, não naquilo que eu imaginava que era. Como eu andei muitos anos da minha vida assim. Naquilo que eu imaginava que era, naquilo que eu sonhava. Coisas lícitas, não tinha mal nenhum aquilo que eu pensava. Apesar de haver um desvio de comportamento. Mas há uma riqueza na nossa vida, queridos. Há uma riqueza que é ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir aquilo que Deus fala conosco. E obedecer. E é por isso que a gente está aqui nessa noite aqui. É por isso que eu estou aqui dividindo a minha vida
numa forma breve com vocês, porque todos vocês eu sei que têm uma história linda, uma história de amor, que é uma história que Deus tem construído, tem feito e continua escrevendo na vida de vocês. Só que a gente precisa saber, a gente precisa reconhecer aquilo que Deus fez na nossa vida em todo o tempo. Porque foi Deus em todo o tempo que permitiu todo o tempo que eu fiquei sem conhecê-lo. A Bíblia diz que Ele é que opera tanto querer quanto realizar na nossa vida. Há um tempo na nossa vida, e eu sei que tem um mistério, um segredo espiritual para ser desvendado no teu coração e no meu coração nessa noite. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, né, de uma forma mais breve, assim, a minha vida. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a paciência de vocês, de estarem me escutando, e eu quero liberar isso para a vida de vocês. O dom maior é poder ouvir a voz de Deus. Deus está falando com cada um de nós, em todo o tempo. E hoje tem um segredo espiritual que pode mudar a tua história, que tem mudado a minha história todos os dias. Desde aquele dia, lá naquele parque, onde caiu aquela semente no meu coração e mudou a minha vida. Só que o processo ele continua, o aperfeiçoamento ele continua. E hoje eu começo a entender, e hoje eu posso falar a respeito dessas coisas que aconteceram lá atrás. Sem ser, hoje a gente vê muito, né, e eu trabalho muito com esses jogadores também, que são muito melancólicos, né? Porque daí eles dizem, pô, eu joguei tanto, eu jogava mais que o fulano está cheio de dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ah, hoje eu estou aqui nesse boteco aqui, e eu jogava mais que o fulano, olha o outro ciclano. Sabe, a gente não olhar para trás com uma melancolia, com um sentimento que é destrutivo para nós. Mas olhar entendendo que todas as coisas colaboraram, cooperaram para o dia de hoje para a gente estar aqui. Todas as coisas elas colaboraram. E começa a brotar uma gratidão no nosso coração por todas as coisas. Aí a gente faz que nem o apóstolo Paulo falava, olha, aquilo que ficou para trás eu não olho mais, agora eu tenho um alvo, agora eu caminho para frente, agora eu enxergo novos projetos, agora eu quero enxergar aquilo que Deus tem para mim hoje, eu quero usar até, porque esse passado ele não apaga, tanto é que eu compartilhei um pouco do meu passado aqui, ele não apaga, mas agora ele é resgatado e usado como uma memória para aquilo que gera esperança no nosso coração. Há uma esperança no nosso coração, queridos. Há uma vontade de Deus de prosperar a nossa vida no relacionamento com Ele. Amém, queridos? Eu queria te convidar para ficar de pé, eu queria orar junto contigo agora. Eu sei que vocês têm muitas histórias aí também, quando eu olho para o rosto de cada um de vocês, eu vejo brotar histórias, parece que abre um cenário assim. Fico imaginando quantas histórias lindas, né, de idas e vindas, de desacertos, de acertos, de alegrias, tristezas, frustrações, decepções, êxitos. Quantas coisas, a nossa vida é feita disso, dessas coisas. Só que todas essas coisas, em Deus, entendendo as coisas em Deus, esse mistério espiritual, ela acaba nos dando um outro olhar. É uma outra perspectiva. Eu só estou aqui, querido, falando dessa forma. Eu, um menino totalmente inseguro. Eu era goleiro e eu era tão inseguro, eu tinha tanto medo por aquilo que tinha sido gerado na minha vida, na minha história, na minha casa. Porque quando eu falo em relação aos meus pais, não existe nenhuma culpa imputada para eles. Entende, querido? Não existe. Porque o nosso pai, o teu pai, o meu pai estava cuidando de nós em todo o tempo. Havia uma permissividade pela soberania de Deus. Eu era goleiro e eu tinha minhas unhas todas ruídas. Só tinha uns toquinhos de unha. Eu fazia aqueles treinamentos de chute a gol, Humberto. Chegava a me sangrar todas as mãos, eu saía sangrando, eu não conseguia tirar a luva, por causa que colava aquele sangue ali na luva. Menino nervoso que eu era, gago, eu não conseguia falar. Eu estar aqui diante de vocês aqui falando, é um mistério, é um segredo. Gago, eu não conseguia falar 3 palavras, 4 palavras na aula. Quando pediu para mim ler alguma coisa, eu saía da aula na hora. Eu não queria mais saber de nada. Um Deus que transforma a nossa vida. Um Deus que nos transforma de fato, de verdade. Não é algo romântico que nós estamos falando. Sabe? É algo real na nossa vida. Há uma transformação mesmo na nossa vida.
Hoje eu sou outro homem. Imagina aquele menino que eu relatei, quando eu falo, e sempre que eu conto meu testemunho, quando eu falo, para mim, queridos, parece que é mentira aquilo que eu olho. Lá atrás contando, e por isso que o testemunho é tão lindo da gente contar, Serginho. A gente olha lá, tu vê como Deus tocou na tua vida e transformou, porque eu vejo, eu era aquilo ali, eu fazia aquilo ali. Foi durante um tempo, agora as coisas passaram, as coisas mudaram. E isso que eu quero orar contigo nessa noite hoje, querido. Quero orar porque eu sei que a tua vida também é assim, que nem a minha. A história pode ser diferente, as vivências podem ser diferentes, os lugares que vocês foram levados podem ser diferentes. Mas há uma coisa que ela é uniforme, é um Deus, é um Pai que tem cuidado de nós. E é disso que a gente vem aqui falar. Desse Pai que está cuidando de nós, que está gerando essa esperança no nosso coração, para o hoje. É o hoje, é o agora, querido. É o agora, por isso que é agora que eu quero orar pela tua vida. Agora que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Para que tu continue caminhando. Para que tu continue essa vivência que tu está tendo. No estágio de relacionamento que tu está com Deus. Todos aqui, se vocês estão aqui, se Deus trouxe vocês aqui, porque a Bíblia diz que por Ele nós nos movemos, vivemos e existimos. É porque Ele nos moveu até aqui. Por isso eu sei que vocês têm relacionamento com Deus. Cada um no seu nível, cada um no seu tempo, que é Deus é que sabe. Eu queria orar com vocês, queria que vocês baixassem a cabeça, fechassem os olhos. Aleluia. Aleluia. Eu queria que tu colocasse teu coração agora no Senhor, nesses instantes, para a gente poder selar mesmo e colocar diante dEle. Ele sondou o nosso coração, sondou o meu coração em todo o tempo que eu estava aqui, sondou o teu coração em todo o tempo que tu está aí. Ele sabe as tuas lutas, Ele sabe os desafios que tu tem, Ele sabe os motivos, aquilo que te moveu para cá, o que te motivou a tu estar aqui nesse lugar. Ele sabe, e Ele está indo de encontro aos teus desejos. Sabe, eu quero deixar aberto assim na tua vida, e eu quero, se tu foi tocado no teu coração, e se tu ainda não tem acesso, se tu não conhece ainda, se tu não entendeu muitas coisas, mas tu foi tocado no profundo do teu coração, eu queria que tu tivesse liberdade, a oportunidade de levantar a tua mão, de te expressar, para a gente poder fazer uma oração pela tua vida, para tu continuar essa caminhada. Se tu entendeu que Deus falou contigo mesmo, se tu entendeu que moveu algo diferente na tua vida, que o Espírito Santo moveu algo diferente, porque, na verdade, é a vida de um homem que é usada aqui, eu entendo que todas as vezes é assim que acontece, mas, na verdade, é Deus que está atraindo a gente para cá, e que está falando conosco, e que está querendo mexer o nosso coração. Se tu quiser, querido, se tu quiser entregar a tua vida para Jesus agora, se tu quiser entender, se tu recebeu como eu recebi aquela vez, diferente, aquela vez que aquele menino falou uma coisa tão simples, só que aquilo caiu no meu coração de uma forma diferente. Se tu sentiu alguma coisa diferente no teu coração, querido, eu queria que tu levantasse a tua mão, nós queríamos orar contigo. Aleluia. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Obrigado pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado por tudo que Tu fazes, Senhor. Obrigado pela obra maravilhosa que Tu tens na vida de cada um de nós. Pai, Tu tens construído uma história de amor com cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar, Pai. Tu nos atraiu para esse lugar, Pai, com as nossas histórias, com as nossas vivências, com o momento que nós estamos vivendo. Por isso, visita agora o coração e o íntimo de cada um, Pai. Visita o íntimo de cada um e toca, Pai, onde homem nenhum pode tocar, Senhor. Toca onde só Tu pode tocar, Pai. Transforma, vem com um rio, com um manancial agora, Senhor, gerando uma esperança na expectativa, Pai. Agora, nessa hora, Pai, um entendimento que gera uma segurança no coração, porque andar contigo é andar em confiança, é andar seguro, ainda que andamos com as nossas fragilidades. Fortalece, Pai, cada um dos meus irmãos, Senhor. Cuida, Pai, vai cultivando, Pai, a Tua obra na vida deles, Senhor. E que se cumpra todo o Teu propósito, Pai, na vida deles, porque nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, Pai. Obrigado por esse momento, Pai. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Mestre, eu preciso de